computador. Prontinho. Pessoal, estamos gravando, é um prazer receber vocês aqui. Galera, meu nome é Wesley, eu sou diretor do Instituto Leme, sou psicólogo, e é um prazer estar com vocês aqui nesse evento de mais um momento tão legal dessa parceria com a Enfim Policial. Hoje, eu e o Nelson combinamos de trazer para vocês alguns conteúdos a respeito de ansiedade. Eu fico imaginando, a maioria das pessoas que estão aqui tem prova agora esse domingo, não é verdade? No próximo domingo agora. Alguém está se sentindo ansioso ou ansiosa? Eu estou vendo umas carinhas aqui na minha tela que eu imagino que confirmam o que eu estou dizendo. Então, pessoal, eu estou me familiarizando ainda com alguns recursos aqui tecnológicos, né? Segunda-feira à noite. A princípio, meus parabéns a todos vocês que estão aqui. Muito obrigado pela dedicação de vocês, porque a gente sabe que uma segunda-feira à noite, depois do trabalho, com todo mundo aí, com criança, com trabalho, às vezes com chefe chato, com demanda gigantesca, estar em uma aula de preparatório para concurso não é uma coisa fácil. Então, isso mostra a dedicação de vocês e o quanto vocês têm buscado se aperfeiçoar para poder se desenvolver dentro dessa área e conseguir o objetivo de vocês, que é passar em um concurso. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre ansiedade. Eu vou tentar dividir aqui com vocês os nossos slides para a gente poder começar a nossa aula. Beleza? Só passar aqui para outra tela. Pessoal, só um segundinho. Aqui. Coitado do robô. Serrador, quantos sábados você cerrou? Serra 1, Serra 2, Serra 3. Pessoal, só o segundo, eu perdi aqui o link do Zoom e a nossa tela. Pequenos problemas técnicos aqui. Pessoal, só um segundinho, perdi o vídeo. O que aconteceu, amor? O que aconteceu com a tia Dani? Hã? Ela caiu? Dormiu? Bom, voltei. Vamos fazer o seguinte. O Nelson compartilhou com todos vocês os arquivos, não foi? Dos slides que a gente usa na nossa aula hoje. Todo mundo tem acesso aos materiais? Maravilha, estou recebendo aqui no chat, perfeito. Pessoal, então vamos lá. Eu vou falando com vocês por aqui, então, e vocês vão acessando os slides através do material que foi compartilhado, beleza? Porque eu acredito que talvez eu não consiga simultaneamente dividindo a tela e falando com vocês. Então, beleza. Quando a gente começa a falar de ansiedade, ainda na nossa capa, né, de ansiedade e concursos públicos, eu tenho uma notícia boa e uma notícia chata para dar para vocês. Por quê? Ansiedade, infelizmente, é uma coisa que nós controlamos a longo prazo. É claro que nós conseguimos fazer alguns exercícios, algumas atividades que possam ajudar a gente para um controle mais imediato, por exemplo, de ansiedade aumentada, ou de momentos de maior desespero, né, que a gente venha vivenciar, ali numa tensão pré-prova, ou em algum momento da vida que seja um pouco mais adverso. Mas, de uma forma geral, esse controle ele é realizado a longo prazo. E eu vou explicar para vocês como a longo prazo ele é realizado, mas como a gente pode sim aplicar algumas coisas nesse momento para ajudar vocês de forma um pouco mais específica. Então, essa aula de hoje ela é uma adaptação de uma outra aula que a gente fez sobre ansiedade, a frustração, que é uma outra coisa que atrapalha muito a gente em concurso público, né? E estudo para concursos de uma forma geral. E aí eu adaptei ela para a gente trazer isso para um momento mais imediato, para quem tem uma semana aí para poder se preparar e tentar controlar a própria ansiedade para a prova de domingo.
Então, vamos lá. Quando a gente passa para o nosso primeiro slide, com uma mulher loira, né, com a mão na boca, o que é ansiedade, basicamente? As pessoas elas consideram ansiedade de uma maneira extremamente equivocada. Os conceitos que as pessoas têm hoje, mais populares sobre ansiedade, ou vão direto para um transtorno, como as crises que a gente vê no transtorno de ansiedade generalizada, um ataque de pânico, né, uma crise de fobia, ou vão para coisas extremamente simples, como, por exemplo, que não são ansiedade, como expectativa. Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai ganhar um presente, ou quando você vai reencontrar alguém, e fica aquela sensaçãozinha, né, de querer que as coisas aconteçam logo. Então, a ansiedade, ela não está presente só na expectativa e nem somente nos transtornos. Igual ele falou agora A da ansiedade, ela é um Professor, comportamento naturalmente programado e ela é uma coisa normal no nosso dia a dia. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá atrás, quando a gente ainda estava começando a fundar as civilizações, né? Os primeiros vilarejos, ali, as primeiras vilas, o início da agricultura. O nosso organismo, ele era programado para ter uma resposta rápida a ameaças do ambiente que eram muito frequentes. Ou você corria do lobo, ou o lobo comia você, né? Ou você se preparava para uma guerra ali, mata todo mundo e vai lutar com esse povo, ou você morria. Então, o organismo humano ele foi sendo selecionado para uma resposta rápida a qualquer tipo de mudança repentina, né? Ou qualquer tipo de ameaça extremamente iminente. E, com isso, a gente foi desenvolvendo esse mecanismo de resposta, principalmente neurológica e hormonal. Então, o que acontece quando a gente está ansioso, né? Ou ansiosa, no caso? As nossas glândulas suprarrenais disparam noradrenalina, ou seja, isso é um hormônio que vai fazer nosso coração acelerar ali loucamente. O nosso cérebro ele entra em estado de alerta e o nosso cortisol, que é o principal hormônio de estresse, ele sobe. Então, a gente entra nesse estado. Pessoal, só um segundinho, eu estou vendo aqui no chat. Parece que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, e isso está atrapalhando o resto da galera. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou procurando aqui na janela. Só um segundo. Cadê? Pessoal, infelizmente, eu não estou conseguindo encontrar a pessoa com o microfone aberto. Maravilha. Já me falaram que desligaram aqui. Então, como eu ia falando para vocês, o nosso organismo ele é programado para essa resposta, e isso não mudou desde aquela época. A nossa civilização ela foi avançando, nós criamos prédios, criamos meios de segurança, criamos as forças policiais, que é onde vocês querem entrar atualmente, né, que ajudam justamente a proteger aquilo que é importante para a gente. E o nosso organismo ele simplesmente não acompanhou isso. Então, ele ainda acredita que existem lobos e tigres, dentes de sabres e guerras, e tudo bem que as guerras realmente não acabaram, mas essas ameaças naturais que elas continuaram, que ele tem que dar a mesma resposta do mesmo jeito. E isso parece uma coisa muito ruim, mas é graças a esse comportamento de ansiedade que a gente sobreviveu e que nós evoluímos para que hoje nós possamos estar aqui tendo essa aula, não é? Então, a ansiedade, ela é normal. A ansiedade, ela é algo natural do ser humano e pensar que nós não vamos ter ansiedade é uma balela. Isso é papo de gente que não estuda ciência e fala, vou ajudar você a se livrar da ansiedade em 5 passos. Não, isso não existe, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma coisa natural do organismo e que não se trata de se livrar dela, mas manejar e entender como ela funciona para cada um de nós, porque para cada pessoa ela vai se apresentar de uma forma diferente, beleza? E quando essa ansiedade ela não é normal? Quando a gente fala aqui de ansiedade patológica. Quando, por exemplo, você tem um diagnóstico que gera ansiedade como um derivado ou um diagnóstico cuja essência seja a ansiedade, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos de pânico, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que agora também já está mudando de categoria. Então,
Isso é o que, de fato, vai configurar uma ansiedade que precisa de um controle maior e de uma atenção maior, mas a nossa ansiedade do dia a dia ela é uma coisa normal, beleza. E mais especificamente, para quem ainda está aí no primeiro slide, a gente tem a ansiedade de desempenho, que provavelmente é a que vocês estão sentindo agora. O que é essa ansiedade de desempenho? Quando a gente precisa se testar dentro de uma situação complexa, onde a gente precisa demonstrar uma habilidade, e essa habilidade ela vai ser testada para obter um determinado resultado, normalmente essa ansiedade se apresenta. E ela é um dos tipos mais complicadinhos assim, de ansiedade. Por quê? É aquela hora em que as pessoas falam, não, fulana, fica tranquila, você estudou tanto, vai dar tudo certo, é só respirar. Você sente vontade de voar no pescoço dessa pessoa, né? Porque parece que é uma coisa que você pode fazer assim, sumir de dentro de você. Mas não é assim que funciona. Mais uma vez, né? As pessoas muitas vezes bem intencionadas e querendo ajudar acabam colocando a gente num estado de culpa, porque a gente, além de tudo, não deveria estar com ansiedade, porque se preparou, porque fez tudo, mas a bendita está ali torturando a gente todo dia com o e se eu não passar, o será que eu vou passar, o eu tenho que passar, e nada mais importa, e se isso não acontecer, minha vida acaba. Então, assim, e aí quando a gente vê, né, esses elogios, essas coisas, nossa, você é tão esforçada, você está num patamar acima das outras pessoas, e você vai passar Professor, com no concurso, licença, não Mikael está precisa pedindo para aceitar os ficar demais assim. alunos. Cara, não tem como não ficar assim, é natural. É essa a resposta naturalmente e geneticamente programada na gente. Então, essa ansiedade, ela vai tomar contornos de alerta, uma grande placa de neon vermelho piscando na nossa cara, falando, você tem que passar, cuidado, se você errar, você vai se dar mal, toda a sua vida depende disso, e a gente acaba muitas vezes se boicotando em função disso, por não saber como manejar, uma vez que a maioria das pessoas não fala sobre esse tipo de coisa. E hoje a gente vai dar umas alfinetadinhas aí sobre alguns preparatórios, inclusive, que não falam disso, e hoje é extremamente importante se falar disso, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe quem sobrevive a uma prova dessas e quem não, e geralmente está associado em quem consegue controlar as emoções e quem tem um organismo preparado para o tempo de prova. Então, beleza. Quando a gente fala sobre isso, é interessante a gente formar um panorama de como está a ansiedade no Brasil e por que é uma coisa normal, né, e como isso funciona para a gente. Fazer esse recorte. Por quê? Como disse sua mãe, você não é todo mundo. Então, como bons brasileiros, dentro de um contexto cultural, a gente vai ter certas formas de vivenciar e experienciar isso conforme a nossa cultura, a nossa história e a forma como a gente se desenvolve. Então, nós temos um slide dividido com 4 caixas de informações, cujo título é Como a Ansiedade Pode Afetar os Estudos. Vocês conseguem encontrar aí? Vou dar professor, licença. para vocês procurarem. Licença, professor. Tem que aceitar a galera. Beleza. Perdão, aliás, não é esse, são outras. A ansiedade, alguns dados e questionamentos. Desculpa, pessoal. É a pessoa analfabete aqui. A gente se acostuma com a terapia, mas não se acostuma com o computador. Galera, então, quando a gente fala sobre ansiedade no Brasil, um primeiro dado extremamente interessante é nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso não é um exagero, isso não é um hiperdimensionamento. Em uma pesquisa realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, a população brasileira foi tida como a população de maior prevalência de transtornos ansiosos no mundo. O número no slide é de 9,3%. Parece pouco quando a gente avalia só a porcentagem, não é verdade? Mas... Opa, peraí, pessoal. Acabei de ver aqui o pessoal falando que estão tentando me sinalizar alguma coisa. Nossa, mil perdões. Tem 103 participantes aqui tentando entrar. Peraí, vamos adicionar essa galera. Aí, prontinho. Aliás, uma pessoa, mas conseguiu entrar. Pois é, galera. A gente vai aos trancos e barrancos, mas a gente se vira aqui. Beleza. Então, quando a gente olha só essa porcentagem de 9,3% da população, Copa, parece uma do coisa lado pequena, da cafeteira, mas a gente está falando da vida de 18,6 milhões de pessoas que sofrem, e não é com essa ansiedade basal que a gente falou, essa ansiedade normal, são com transtornos que fazem essas pessoas se sentirem como se estivessem morrendo.
em função de crises ansiosas. Eu não sei quem aqui já teve uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Aqui embaixo, me respondam no chat. Algum de vocês já foi diagnosticado ou diagnosticada com transtorno de ansiedade ou já teve uma crise desse tipo? De forma que já conseguiu reconhecer? Perfeito. Galera, muita gente. Mais uma prova da nossa estatística. Galera, uma crise de ansiedade, muitas vezes, quando ela não é identificada, ela é extremamente confundida com infarto. Eu trabalhei em UTI, né, cardiológica, lá no hospital de base, e a gente já teve muitos casos onde as pessoas descrevem no pronto-socorro ali, antes de subirem para a UTI, as questões de crise, e que realmente é muito similar a um infarto, são as mesmas sensações. Então, é muito comum essas pessoas acharem que estão morrendo. E não é porque elas estão dramatizando ou exagerando, alguma coisa do tipo. É realmente essa a sensação. Então, quando a gente fala de 9,3% da população brasileira com transtornos de ansiedade, a gente está falando de 18,6 milhões de pessoas que já experimentaram essa sensação. Não é pouca coisa. E entre vocês, não é uma amostra pequena, não é verdade? Beleza. E um outro dado é sobre os gatilhos que eliciam essa ansiedade. Por quê? Os gatilhos que geram ansiedade, aquilo que desperta essas sensações de resposta exacerbada, até mesmo dentro dessa ansiedade normal, mas que dentro de um determinado evento gera essa resposta, eles podem ser conhecidos ou não por nós mesmos. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, tem essa sensação em função desses diagnósticos e consegue identificar, por exemplo, no caso das fobias, pessoas que têm medo de altura e entram em crise ansiosa quando estão em algum lugar mais alto, ou pessoas que têm medo de dirigir e entram em crise de ansiedade quando estão nessa situação, ou pessoas que vão ter a famigerada ansiedade generalizada, que são aquelas pessoas que vão ter crises a qualquer momento, sem motivo aparente, e que esses gatilhos eles vão se alternando no dia a dia delas. Então, são pessoas que estão na rua e começam a ter crises sem saber exatamente o porquê. Quando a gente identifica esses gatilhos ou entende a dinâmica deles, fica mais fácil de a gente controlar essas crises. Uma vez que a gente vai falar sobre ansiedade de desempenho, né, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitos de vocês podem ter diagnósticos que vocês não conhecem, podem ter experimentado essas sensações de crise e de ansiedade. Então, se chegar lá na hora da prova e algo assim acontecer, muitas vezes a gente pode tentar trazer um pouco desse controle. Uma pessoa que me perguntando, né? Mas existem crises, Silas, que podem ser geradas por traumas. Exatamente. Quando a gente se expõe a uma situação muito drástica ou muito intensa, por exemplo, na infância, ou em algum momento da nossa vida, não necessariamente na infância, isso pode se associar, né? A crise ser associada a um determinado estímulo que está relacionado a esse trauma. Então, por exemplo, pessoas que têm medo de comportamento agressivo, porque já foram agredidas por alguém, ou pessoas que passaram por uma situação muito grave. Isso também pode estar vinculado à ansiedade. Beleza. Então, nós temos a ansiedade psicopatológica, que é essa dos transtornos e dos diagnósticos, né? Nós temos a ansiedade basal ou normal, que é essa ansiedade como uma resposta natural do nosso dia a dia. E nós temos as ansiedades derivadas de outros diagnósticos. Então, não pense você que porque você não tem um transtorno de ansiedade, mas tem uma outra questão, que você não pode entrar dentro de um quadro de crise de ansiedade, porque você pode, né? E quando a gente fala desses outros diagnósticos, por exemplo, quem sofre de depressão ou já teve um diagnóstico prévio de depressão em algum momento da vida, provavelmente experimentou alguma carga de ansiedade, geralmente relacionada a pessimismo, a autoimagem, a autodesempenho, porque são pessoas que costumam apresentar comportamentos, muitas vezes, que não são tão funcionais. E, às vezes, essa ansiedade pode se apresentar como uma consequência disso, como um prosseguimento ou uma intensificação desses outros sintomas. Pessoas com TDAH, alguém aí, além do psicólogo, também é diagnosticado com TDAH? Vocês podem me responder aqui no chat. Ótimo, Luciana. Diego, já vou falar sobre isolamento e condominização e ansiedade. Isso é um tema interessante. Então, galerinha do TDAH, sejam bem-vindos, porque vocês também provavelmente têm uma ansiedade derivada. Como pessoas que têm TDAH, geralmente têm um ritmo irregular, são pessoas que constantemente estão tentando emplacar uma rotina, né, e não conseguem, muitas vezes, pela questão de
redução, o déficit de dopamina, são pessoas de baixa intencionalidade e regularidade. Então, manter esse ritmo é muito difícil, e isso gera ansiedade, porque você tenta emplacar uma rotina e essa rotina muitas vezes não acontece. Então, sim, a ansiedade ela pode ser derivada de outros quadros, a exemplo do TDAH, a exemplo da depressão, a exemplo do transtorno bipolar e de qualquer outro diagnóstico que possa acontecer na vida de alguém, beleza? E isso que a gente chama de crise, que é o que nós entendemos e chamamos de crise, essa sensação de aceleração respiratória, costas contraindo, né? As costas doem algumas vezes, porque os músculos que contraem a suprarrenal ajudam ali a suprarrenal a funcionar. Batimentos cardíacos acelerados, aceleração cardiorrespiratória, que a gente chama, né? Que é respiração e batimentos, de uma forma geral. Sensação de ameaça constante, alerta exagerado, boca seca, tremor, sudorese, mãos inquietas, pezinho tremendo. Não quer dizer que todos esses sintomas vão acontecer de uma vez, tá, galera? Mas eles podem acontecer em maior ou menor medida dentro de uma crise de ansiedade. E começar a detectar isso antes da crise acontecer, quando essa onda está começando a acontecer no organismo de vocês, pode ajudar a não impedir, mas manejar uma possível crise. Para pessoas mais experientes, né, que já convivem com isso há muito tempo, até impedir uma crise. Mas, num primeiro momento, o que a gente está tentando aqui é, caso vocês venham a ter isso durante a prova, a gente conseguir fazer um manejo e retornar o foco para o que vocês vão estar fazendo. Ou, minimamente, ali, controlar a ansiedade de uma forma geral, porque não é todo mundo que vai ter uma crise ou que já tenha um diagnóstico. E aí a gente conseguir baixar esses níveis de ansiedade enquanto a prova, e nos dias, né, imediatamente anteriores à prova, para que vocês não tenham um resultado negativo desse tipo de situação. E aí vamos para o nosso terceiro slide, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora sim, aquele outro com as 4 caixas de informação. Como a ansiedade pode afetar os estudos. Vou dar uns segundinhos para vocês acessarem aí também. Beleza. Bom, pessoal, quando a gente está falando sobre estudo para concursos e ansiedade, 4 coisas principais podem acontecer nesse momento, que é difusão do foco e perda da assertividade. A gente começa a se preocupar com todos os conteúdos, com tudo que está acontecendo ao redor, tenta organizar a casa para estudar melhor, tenta cuidar de outras coisas que estão estressando a gente, e aí a gente vai dividindo a nossa atenção e o nosso foco. Quando isso acontece, a chance da gente não se focar em nada é muito grande. E isso pode diminuir consideravelmente o nosso desempenho cognitivo. Deixa eu pensar num exemplo. Sabe aquele ditado que quem fala que quem quer tudo, nada tem? Vocês já ouviram esse ditado? É basicamente isso. Vamos pensar o seguinte. Se vocês estão passando por um momento complicado, onde vocês têm que responder ao trabalho, vocês têm que responder uma série de outras situações críticas, maiores, e várias outras médias e outras menores, vocês concordam que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo vai ser muito mais complexo e complicado do que quando a gente organiza prioridades e atua em cima delas, diretamente naquilo que é maior e mais complicado, e vai deixando as menores, se elas não virarem uma bola de neve, né, para resolver conforme o nível de relevância, conforme o nível de impacto e importância delas na nossa vida? Então, beleza. Vamos pensar o seguinte, a vida social é extremamente importante, todo mundo sabe disso, pessoas que se isolam, agora a gente falando aqui sobre isolamento, provavelmente vão ficar mais ansiosas, vão ter mais dificuldade para uma série de coisas. Mas você está estudando para um concurso, você não vai sair todo fim de semana para tomar cerveja no boteco com os amigos, né? Pelo amor de Deus, vamos ter prioridade. Então, assim, cuidar da vida social pode ser importante, mas será que é a maior prioridade nesse contexto? Será que a gente não pode, por exemplo, fazer um compromisso ali por mês, ao invés de um compromisso toda semana, enquanto a gente está ali no último mês, antes da prova? Então, a ideia de dividir prioridades e focar nisso como objetivo vai diminuir os níveis de ansiedade, porque você vai sentir que as situações estão mais sob um maior controle, estão mais manejáveis. Porque se você marcar um compromisso, sair, tentar estudar, começar um curso novo, fazer um curso de oratória enquanto está estudando, vai empreender, fazer um novo negócio, criar um plano de negócio, tudo isso, você não vai conseguir prestar atenção nesse monte de coisa, é muito estímulo para o seu cérebro dar conta, né? Então, a gente precisa fazer esse foco,
porque senão ele vai se difundir, ele vai se ampliar demais e a gente não vai conseguir direcionar ele para as coisas que a gente realmente precisa. A outra questão que pode ferrar com a gente quando a gente está falando de estudar para concursos: a hipervigilância, hiperfoco e exaustão. Como assim? Né? Como é que isso funciona? Vocês sabem quando a gente fica tão preocupado ou tão preocupada com uma situação que a gente começa a cuidar só daquilo? É o contrário dessa difusão. A gente fica, de fato, obsessivo em relação àquele conteúdo ou àquela questão em específico. E aí a gente começa a cuidar só daquilo. Por exemplo, vou estudar para concurso. Sou uma pessoa focada, sou aquela pessoa incrível que dá conta de passar. Não tenho, né, não tenho problema de distração e consigo ficar ali 5 horas lendo direto. Tá, você vai ver o que vai acontecer com sua vida se você passar 10 horas, 12 horas estudando todo santo dia sem prestar atenção em mais nada. Você vai entrar em estado de exaustão. Provavelmente esse estudo não está sendo bem dividido. Provavelmente a sua escala e a sua organização de estudos não está funcionando, porque se você começa a estudar dessa maneira todo santo dia e não percebe os sinais de cansaço que seu corpo vai te dar, e não percebe as outras coisas que estão acontecendo na sua vida ao redor, você não vai conseguir aproveitar essa prova, você não vai conseguir aproveitar esse concurso se você vier a passar, porque um monte de coisa vai desmoronar porque você não cuidou. E um outro detalhe: se você não faz a divisão adequada, o seu cérebro ele tem um limite. Então vai chegar um momento em que você vai achar que estudou e que a sua memória não vai lembrar daqueles conceitos que você tentou estudar no final do seu período de estudos, porque o seu cérebro já se exauriu. O hiperfoco é quando a gente valoriza uma única situação e coloca ela no centro das nossas percepções. E isso também prejudica a gente, porque vai gerando fadiga, vai condicionando o estudo como uma situação que sempre gera cansaço. E aí o seu próprio corpo, alguns de vocês já devem ter passado por isso, já vai pensando a hora de estudar como: meu Deus, tem que fazer a redação, para revisar a redação hoje, logo agora, domingo de manhã, ir para o aulão, daí, enfim, escutar aquele psicólogo falar aquele monte de coisa, porque ele não para de falar. Isso acontece não é porque vocês são pessoas desmotivadas ou porque vocês não têm foco nem nada disso. Isso acontece porque o corpo automaticamente já engatilhou a situação de estudo e esforço como uma situação exaustiva e desgastante. Então ele vai fazer o quê? Evitar ao máximo aquela situação e te desviar para aquilo que vai ser mais prazeroso. Aquela hora em que a gente está estudando, e aí do nada o celular manda aquela notificação do Insta, e a gente, ao invés de continuar estudando, vai olhar o Insta. Ah, é só essa foto aqui que enfim publicou, né? Vamos dar uma olhada aqui. E não vai distrair. E quando você vê, você está aprendendo a fazer vasos de gesso no YouTube sem nenhum tipo de foco. É basicamente porque você focou tanto, que seu corpo cansou, foi buscar prazer em outro lugar que não os lugares de estudo e acabou no YouTube aprendendo a fazer lasanha vegana de sabe Deus o quê, certo? Então, o hiperfoco ele está associado a um outro tipo de problema, que é a hipervigilância. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Hipervigilância é quando você vai ficando tão obsessivo em relação a alguma coisa, tão focado de uma maneira quase doentia, que você começa a ficar estressado ou estressada, né? E isso tudo vai gerando uma irritação. Sabe, aquilo tudo que sua mãe tentou prender dentro de você quando você era criança vem como uma onda destrutiva que ameaça tudo ao redor, porque parece que tudo é uma ameaça. E aí vem o estresse, e vem aquela sensação de que eu tenho que prestar atenção, eu tenho que me focar. Se acontecer alguma coisa nesse ambiente, eu vou ficar estressado, isso vai atrapalhar meu estudo, e eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou mexendo no Instagram e jogo o celular na parede, e fica frustrado, e briga e chuta o cachorro, e briga com a criança, e acontece tudo aquilo que a gente já sabe, né? Porque se a gente não passou por isso, a gente viu alguém passar. Esse estado a gente chama de hipervigilância. É quando a nossa atenção ela está expandida e alerta tanto tempo por dia que isso vai tirar energia de algum lugar, geralmente do nosso sistema de regulação de humor, do que a gente chama de sistema de homeostase, né? O nosso equilíbrio com o ambiente acaba e as nossas respostas a esse ambiente ao nosso redor ficam muito intensas. E isso provoca uma série de outros problemas, familiares, emocionais, afetivos, sociais, que geram prejuízo também nessa questão de estudo, porque, né, você não pode cuidar só do seu estudo, você tem uma vida que vai casar com isso. Pessoal, parece que eu estou falando contra o que as pessoas colocam em relação a tempo de estudo, tudo isso, mas não é bem isso. Já vou explicar para vocês que, na verdade, a gente conseguir equilibrar essas coisas, tá? É porque se a gente não consegue cuidar do resto,
gente morta não passa em concurso. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Beleza. Perfeccionismo. Adoro. O defeito mais citado nas entrevistas de emprego. O grande vilão do RH. O que acontece? Perfeccionismo, galera. Eu adoro quando você vai entrevistar alguém para um processo seletivo e a pessoa, quando você pergunta, fulano, qual o seu maior defeito? Me fale 3 defeitos seus. E a pessoa já começa com, nossa, eu sou muito perfeccionista, acho que é o meu defeito e a minha qualidade. Ah, vá! A gente sabe que você olhou um site na internet procurando respostas para uma entrevista de emprego. Gente, perfeccionismo não é deixar o lápis certinho na carteira. Perfeccionismo não é ter uma casa limpa. Perfeccionismo não é ter uma rotina organizada. O nome disso é decência, tá? Perfeccionismo é um problema. E como é que funciona esse problema? É quando você fica preso ou você fica presa em um determinado passo de um procedimento e não consegue prosseguir até aquilo estar resolvido. É quando você quer as coisas tão alinhadas e tão certinhas que você joga fora o seu tempo tentando organizar isso, quando você tinha um monte de outras coisas que eram importantes de serem feitas. É quando, por exemplo, só vou sair dessa disciplina quando eu decorar todos os conceitos dela e isso tem que acontecer essa semana. Beleza, você sabe que você vai ter que abrir mão de outras disciplinas que você também precisaria estudar, né? Você sabe que você vai abrir mão de organizar outras coisas porque você se fixou somente naquele estímulo. É que nem eu adoro a galera do resumo da caneta colorida. Por quê? Tem uma galera que se dá muito bem com isso, que consegue fazer isso de um jeito magistral, e essas pessoas, gente, eu amo vocês, mas eu vou criticar vocês, tá? Essas pessoas, elas deixam as outras com baixa autoestima, porque a gente tenta fazer um resumo bonito e não dá conta, entende? Então, assim, quando a gente fala de perfeccionismo, a gente está falando de uma pessoa que não tem, muitas vezes, prática nisso, nesse resumão colorido, destacado, bonitinho, tal, e vai passar meia hora fazendo o bendito de um grifo embaixo de uma frase. E vai trocar a página, e vai trocar o estímulo, e vai ficar sempre preso em alguma das etapas. O que acontece? Isso vem também de um fundo ansioso. Por quê? É o medo de as coisas falharem por não serem perfeitas. E acreditem, as pessoas, o mundo não vai acabar se a palavra do texto não tiver grifada em rosa-choque, tá? O mundo não vai acabar se você só conseguiu estudar 2 horas e meia ao invés de 3. É natural. Às vezes, a gente precisa se adaptar a uma coisa com um padrão menor para no outro dia a gente melhorar o nosso desempenho e estar melhor nessa mesma situação. Entende? É que nem quem já entra no karatê querendo ser faixa preta, ou vai fazer o treinamento de tiro, e aí quer acertar sempre no mesmo alvo, e quando erra, isso gera uma frustração tremenda, e a pessoa fica fixada naquilo. Então, o perfeccionismo, ele não é a vontade de ter tudo certinho. Isso é natural. O perfeccionismo é quando você trava, e reconhecer isso é fundamental, por quê? É aquela hora que você vai, não, peraí, isso aqui eu estou sendo perfeccionista, então vamos fazer a próxima coisa. Qual era a próxima tarefa? Mesmo que essa não ficou tão boa assim. Vamos para a próxima, depois a gente volta e corrige. Gente, isso pega a gente naquela questão, tempo de resposta para as questões da prova. Então, por exemplo, é quando a gente está num determinado item, a gente, nossa, mas eu lembrava disso daqui. Eu sabia o que era isso daqui, cara. Como é que agora eu não estou conseguindo lembrar? Não, mas eu preciso responder essa pergunta, eu não acredito que eu vou errar isso. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, tempo que você estaria tirando, que você está tirando de perguntas e de questões que você já sabe responder. Então, por que diabos você vai se fixar numa coisa que você não está conseguindo naquela hora? Pensa um pouquinho mais ali, não deu conta? Vai para a próxima, depois você volta e pensa de novo. Pode ser, inclusive, que outras questões deem material, gatilhos, né, de memória, para você voltar lá com conteúdo, que estejam associadas ao conteúdo daquela pergunta que você não conseguiu naquela hora. Então, essa capacidade de passar por cima para ir para o próximo estímulo é fundamental para que a gente consiga tempo hábil, para que a gente consiga continuar fazendo as coisas e depois retorne para corrigir aquilo que a gente estava fazendo e que não funcionou tão bem. Beleza? Porque senão a gente vai perder tempo, a gente vai se desesperar, vai responder as outras muito mal, e na hora que chegar na redação, não sei como está sendo o esquema de redação de vocês, mas muita gente deixa para o final, né? A gente não tem tempo para fazer o rascunho para transcrever ela. Beleza? Questão de perda de prioridade e apagamento do que realmente é importante. Beleza. Estamos todos ansiosos aqui, na verdade, e estamos fazendo esse controle de ansiedade só para o concurso.
eu sinto muito por vocês, de verdade. Eu espero que vocês tenham consciência de um dia procurar ajuda para essa ansiedade de vocês e fazer um controle a longo prazo. Porque se a gente está focando nisso só por causa do concurso, vocês estão deixando de lado uma coisa que pode atormentar muito ainda a vida de vocês. Então, quando a gente fala sobre priorização do que é importante, tá, tudo bem. Estamos estudando para o concurso, vamos lidar com ansiedade. Vou passar exercíciozinho para vocês. Sim, teremos as 5 dicas para vocês também. Mas por que será que a gente está ansioso? Por que será que esse concurso ele é realmente tão importante? Por que será que é a única possibilidade de vida que a gente tem hoje? O que está faltando na nossa vida? Quais as outras coisas que têm sido gatilhos de ansiedade, além do concurso? Será que esses comportamentos que hoje a gente coloca e joga a culpa no concurso não acontecem em outros momentos também? Então, será que é a única coisa importante? Será que a gente não está procrastinando a causa real de um possível transtorno de ansiedade, deixando de tratar isso com coisas simples, que poderiam ser um exercício, uma técnica, uma meditação, porque a gente está usando uma tarefa como desculpa para não cuidar do resto da gente, né? Então, assim, a gente perder aquilo que é prioridade, perder aquilo que é parte da nossa vida e, de fato, colocar uma coisa só como foco. E aí a gente entra de novo naquela questão da hipervigilância e do hiperfoco, beleza? Tudo é equilíbrio, galera. E por que isso é tão importante? Porque se a gente não cuida de tudo, o concurso também não vai dar certo, tá? Se a gente não começa a olhar outros campos da nossa vida, a gente não vai conseguir estudar de forma saudável. E a gente vai se desgastar e entrar num estado que nós chamamos de burnout, que é um transtorno muito relacionado à vida de trabalho, beleza? Beleza! E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, nesse monte de conceitozinho, pessoal, a aula vai ficar gravada e os slides já estão disponíveis, então vai ficar mais fácil para vocês estudarem e colocar em prática depois, tá? Não fiquem desesperados se vocês não conseguirem acompanhar ou perderem alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Tá todo mundo ansioso mesmo, é isso sim. Vamos tratar isso, galera. Vamos procurar ajuda se for necessário. Beleza. E o nosso próximo slide é uma caixa branca dentro de uma tela azul. Eu estou falando sempre a descrição, galera, porque alguns slides foram fora de ordem, tá? Onde nós falamos ansiedade de desempenho dentro desse conceito mais específico. Por que eu trouxe isso em separado para vocês? Por quê? Eu quero falar de um outro conceito que é a profecia autorrealizadora. Então, basicamente, resgatando a ansiedade de desempenho, é esse medo que a gente tem de falhar diante de uma situação de teste, onde nós vamos ser testados nos nossos conhecimentos, ou nas nossas performances. E isso, às vezes, é tão importante para a gente que a gente acaba se sabotando. E aí a gente entra na autossabotagem. Claro, já falei de alguns tipos, como o perfeccionismo, é uma forma de autossabotagem, o hiperfoco, a hipervigilância. Só que tem uma mais específica, que é muito interessante, que é a profecia autorrealizadora. Isso não está no slide, vai ficar só aqui na gravação, então se vocês puderem anotar em algum lugar, eu recomendo. O que é essa profecia autorrealizadora? Né? A cara dos conceitos de autoajuda, assim, mas vamos lá. Profecia autorrealizadora é quando a gente se preocupa tanto com uma coisa, a gente fica com tanto medo daquela coisa acontecer, e aquilo fica tão no centro da nossa psique, da nossa mente e dos nossos comportamentos, que a gente simplesmente acaba criando as condições ideais para aquilo acontecer. Vamos aqui num exemplo bem simplista, assim, tá? Um pouco mais complexo do que isso, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho um filho, eu morro de medo desse filho não ter o mesmo desempenho cognitivo que as pessoas do mercado de trabalho no qual ele vai se inserir. Então, eu taco esse moleque em 12 horas de escola seguidas ali, na natação, no judô, na capoeira, no inglês, no alemão, no japonês, na musicalização. Criança de 5 anos em Águas Claras, tá, gente? Na musicalização precoce, em tudo isso. E o que vai acontecer com essa criança? Ela vai entrar em estado de exaustão, ela vai odiar estudar, porque é tudo que ela faz e ela não tem tempo para ser criança. E aí ela vai pegando abuso dos estudos, começando a não ter desempenho, a evitar estudar, a se afastar de escola, começar a mentir para você, falando que estudou e não estudou e papapá. E quando chegar lá na frente, essa criança não vai ter aprendido os conceitos formais que ela deveria aprender, não vai conseguir fazer as provas que ela não queria fazer e vai consolidar aquilo que você tinha medo e que você tentou prevenir, mas que, na verdade, você acabou induzindo. Isso também pode acontecer com a gente quando a gente fala de concursos. Meu Deus, eu não vou passar. E se eu ficar com medo? E se eu ficar nervoso? O que eu vou fazer? E aí, quando chega na prova,
que vai estar toda hora ali engatilhada com esse sentimento na sua cabeça, a mera visão do papel pode iniciar uma crise, pode te paralisar. Então, o que a gente faz? Tenta, de fato, entender que não, é só mais uma prova, tá? É uma prova extremamente importante, é uma tarefa que tem que ser feita, que vai acontecer, mas não é a última, entende? Não é a única coisa que vai acontecer, não é sua única chance de sucesso dentro da área de concursos públicos. Tá, vamos fazer com tudo, sangue no olho, pelo amor de Deus, não estou falando para vocês não estudarem, não, estudem, é importante, mas com equilíbrio, entende? Porque se você ficar com esses pensamentos catastróficos, a gente chama isso de catastrofização, né? Quando chegar lá na frente, de fato, você vai criar condições para não conseguir fazer a prova. Você vai estar num estado tão adrenérgico ali, tão estimulado, que você não vai conseguir fazer a prova. Então, vamos dar uma segurada, vamos fazer um ajuste de expectativas, entender que todos nós somos humanos e que sim, nós podemos passar, nós temos uma chance, que isso é massa e é importante, que nós precisamos estar focados, mas que a gente não pode se matar por causa disso, beleza? Ajuste de expectativa, gente. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E se não der certo dessa vez, você não consegue estudar para outro por causa dessa frustração. E aí a gente se sabota mais uma vez. Então, vamos evitar profecias autorrealizadoras. Já já eu vou ensinar o volta. Se eu esquecer, vocês me lembrem no chat, mas eu espero que eu lembre, que é uma técnica que eu uso para quando a nossa mente vai para esse lugar de catástrofe, beleza? É melhor ensinar logo, porque senão eu vou esquecer esse trem depois, o TDAH bate aí dá ruim. Galera, como é que é o volta? O que é isso? O que é esse tal de volta? Eu uso esse exercício com meus pacientes que têm crise e transtornos de ansiedade. Geralmente, pessoas que têm muita ansiedade, uma ansiedade aumentada ao nível de transtorno, elas criam situações muito negativas na cabeça delas. Então, é aquela hora que, por exemplo, a gente está tomando banho, e aí, como a única coisa que a gente tem de estimulação é o nosso próprio corpo, a água, sabonete, essas coisas, a nossa cabeça começa a criar pensamentos, imagens, histórias, né? E aí, é aquela hora que você, tipo, a gente está no meio de uma crise de Covid. Se eu pegar Covid? Se minha mãe pegar Covid? Se minha mãe morrer de Covid? Cara, minha mãe tá num... Você começa a visualizar tudo, entendeu? E às vezes aquilo não teve a premissa básica para acontecer, que é você não está contaminado. E você é a única pessoa que tem contato com sua mãe. Ou algum outro dado de realidade que traz para você que está tudo bem. Por que eu uso esse exemplo? Pode parecer um pouco cruel e mexer com o gatilho de algumas pessoas. Vocês me desculpem se ativar alguma coisa em vocês. Eu trabalhei num covidário. Eu sou psicólogo hospitalar, né, e da saúde, além de psicólogo clínico. E quando eu trabalhava, durante os plantões de UTI, eu sou intensivista. Quando eu trabalhava nos plantões de UTI, eu via muita gente morrendo o tempo inteiro. Isso mexe com a gente, né? Psicólogos são pessoas como quaisquer outras. A única diferença é que a gente tem mais estudos sobre subjetividade humana. E aí eu pegava, chegava do plantão, começava. Cara, e se eu peguei alguma coisa? O paciente estava tossindo. E se eu passar alguma coisa para minha mãe? E se acontecer alguma coisa com ela? Pai, quando eu vi, eu estava chorando no banho por uma coisa que nunca tinha nem acontecido, né? Quando a gente vive situações extremas, esse tipo de comportamento é muito comum. Então, isso não é comum só para quem está numa situação extrema. Ou, às vezes, prestar uma prova de concurso pode ser uma situação extrema para muita gente, principalmente se a pessoa já prestou muitas provas e tem passado por muitas frustrações. Aí, beleza. Então, a gente está nesse pensamento ali, naquela historinha na nossa cabeça, preso nessa narrativa, sem conseguir voltar. Aí entra o volta. Primeira coisa, detectar os principais momentos de ansiedade. Galera, pós-plantão. É onde geralmente acontecia o maior nível de ansiedade. Algumas pessoas depois do trabalho, algumas pessoas enquanto dirigem, algumas outras pessoas, né? Enquanto outras coisas vão acontecendo. Cada pessoa vai ter um momento específico. Geralmente quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está num momento de dispersação por cansaço também, muitas vezes, ou pré-sono. São os momentos que a gente mais cria catástrofes, assim. Ou quando a gente está organizando rotina, por incrível que pareça. A gente, às vezes, está lá fazendo listinha de tarefas, né? E se isso acontecer? Nossa, se isso acontecer, vai ser horrível, porque não sei o que, não sei o que. Quando vê, tá lá no mundo da imaginação, no filme de terror que a gente cria na nossa cabeça. Então, beleza. Detectou, já se prepara para aqueles momentos do seu dia. Quem tem TDAH, por exemplo, e toma medicação, tem uma tendência a ter o rebote dessa medicação quando ela sai da concentração estável dela. Por exemplo, galera que toma Venvance, ou galera que toma Concerta, né, a gente sabe que no final do dia costuma dar uma bad, assim, geralmente,
por causa dessa diminuição da concentração sérica, que a gente chama da concentração no sangue. E aí a gente fica pessimista e começa a ter esses momentos. Então, assim, quando você detecta a sua rotina de catástrofe, é tenso falar isso, né? Rotina de catástrofe. Mas quando você detecta isso, você consegue começar a usar o exercício nos momentos mais propícios. Isso vai diminuindo os níveis de ansiedade. Beleza, detectou. Você precisa de duas coisas. Uma coisa é um gatilho verbal. Você precisa de palavras. Cada pessoa vai ter uma frase. É interessante você criar uma frase que te traz para o aqui e agora, para o que está acontecendo nesse momento. Porque você está num futuro, você está no medo, você está numa catástrofe, você está em qualquer lugar, menos aqui, né? Então, o que a gente faz? No meu caso, porque esse exercício ele foi criado com a minha psicoterapeuta, né? Todo psicólogo gente, não entreguem a cabeça de vocês na mão de quem não faz terapia, beleza? Então, assim, o volta, essa é a minha palavra. Eu tenho uma paciente que usa nada a ver, eu tenho uma paciente que usa para o espaço, eu tenho uma paciente que fala Jesus e cruza as mãos, porque ela é muito religiosa e isso ajuda ela. Então, cada pessoa vai ter a sua frase, ou a sua palavra, o seu conjunto de palavras que trazem por aqui e agora. Beleza. Então, tentem pensar para vocês. O que faz vocês se situarem no momento atual? O que faz vocês voltarem para o local e o momento em que vocês estão? Para mim, é o volta. Porque eu tenho a impressão que minha cabeça está indo embora e eu peço para ela voltar. Cada um vai desenvolver sua técnica. A segunda coisa que você vai precisar é um gatilho físico. E é por isso que eu acho legal, porque eu sou a primeira pessoa a usufruir desse exercício, e aí o meu gesto é um gesto nem um pouco discreto, né? Por quê? É como se minha cabeça fosse um balão, então eu seguro ela e volto. Gente, isso numa sala de espera de consultório é tão vexatório. Então, às vezes, tá lá, Wesley, do nada, volta, Wesley, a ansiedade tá batendo, Wesley. Eu recomendo que vocês façam gestos um pouco mais discretos, assim, pra vocês não passarem a vergonha que o terapeuta passa. Então, a minha paciente, por exemplo, a que eu falei para vocês, ela cruza a mão e fala Jesus. Porque como todo mundo já está acostumado com o fato dela ser uma pessoa muito religiosa, isso não se destaca. E aí ela não fica em evidência. Eu tenho uma outra que puxa um cachinho do cabelo. Eu tenho uma outra que dá uma puxadinha na pulseira, né? Que ela usa uma pulseira daquela de liguinha. Aí ela puxa e bate. O ideal é que isso te desperte corporalmente, que você consiga sentir o seu corpo naquele momento. Então, não me interpretem mal, mas um estímulo levemente doloroso, às vezes ajuda. Tipo, estralar o dedo, puxar uma mechinha de cabelo, dar um beliscãozinho, puxar a pulseira. Eu tinha uma paciente, já recebeu alta, ela tinha um anelzinho, daqueles anéis hippies que tem em miçanga, e ela apertava para poder gerar uma dorzinha no dedo. Por quê? Isso puxa o seu corpo de volta para ele mesmo, porque o que está gerando distração não vai ser sustentado ao mesmo tempo em que você tem um estímulo doloroso. Provavelmente você vai voltar a sua atenção para aquele estímulo. E, ao mesmo tempo que você faz esse estímulo, porque você detectou sua cabeça indo embora, porque você já sabe os momentos em que isso vai acontecer, você fala para dentro ou para fora, se você estiver num lugar discreto, né, porque as pessoas vão estranhar você falar uma frase bizarra no meio de todo mundo. Então, assim, você pode falar para si mesmo, ou se você estiver num lugar com maior liberdade, você fala para fora de fato, para poder potencializar esse exercício. E aí você volta para esse aqui e agora. A ideia disso tudo, desse monte de coisa que eu falei para vocês, é a gente sair de um futuro que não existe e pensar o que está acontecendo nesse momento. Beleza, voltei. E agora? No meu caso, banho. Não, a água está batendo no meu corpo, eu estou sentindo o vapor da água quente, o cheiro do sabonete, e você vai focando cada vez mais em estímulos próximos a você, que aí você consegue sair desse lugar e voltar para o lugar e para a realidade atual, onde essa catástrofe não faz sentido na sua cabeça. Então, para a gente evitar profecias autorrealizadoras, para a gente evitar essas catástrofes que muitas vezes nós mesmos preparamos para a gente pode usar esse exercício para a gente não chegar no momento e aquela catástrofe se realizar porque a gente criou as condições para isso acontecer. Beleza? E, bom, agora, o próximo slide é um slide com bolinhas, com 4 bolinhas que tem 4 caixas de informação de texto embaixo.
Vou deixar vocês procurarem aí. Tem o volta, eu ia lembrar, pois é, para poder explicar para vocês. E tem mais 3 exercícios aqui que a gente pode utilizar para essas questões de ansiedade. Que são quais? Criar espaço dentro de si. Ansiedade e, principalmente, estresse, porque são coisas diferentes, né? O estresse é aquela agitação e é uma resposta biológica. A ansiedade, ela é psicoemocional e biológica. Então, assim, quando a gente fala dessas questões de estresse, ansiedade e de alerta, hipervigilância, né, tudo aquilo que eu já trouxe para vocês, a gente está falando de respostas que muitas vezes dependem muito mais do corpo do que da nossa cabeça. Porque se a gente passou ali 6 anos se arrastando em ansiedade e não procurou ajuda, não é em uma semana que a gente vai resolver. Mas a gente pode fazer umas coisinhas que configuram o nosso corpo e obrigam ele a dar uma resposta específica. É como se fosse um hack ali, é como se fosse uma manha de jogo, né? Nossa, manha, que palavra antiga, né? Eu acho que a galera hoje usa outro termo, mas eu sou da época do Nintendo, então eu falo manha. Então, assim, é como se a gente pudesse fazer uma coisa para configurar o nosso corpo para um comportamento específico. Respiração é o básico para a ansiedade. Todos os exercícios de ansiedade, todos os tratamentos de ansiedade, todas as práticas meditativas, em algum momento, vão passar pela respiração. Então, vocês concordam que se todas essas técnicas de diversas áreas, de diversos lugares, usam uma coisa em comum, é porque essa coisa dá certo, em alguma medida, porque ela funciona de alguma forma? Claro, uma vez que a gente tenha evidências baseando isso, tá, gente? A gente não vai trabalhar aqui com questões que não sejam baseadas em evidência. A respiração e espaço dentro do corpo. Vocês estão falando com uma pessoa que adora praticar yoga, né? Eu curto pra caramba, eu sigo a Pri Leite, sigo alguns canais ali no YouTube e tal, porque eu acho que é uma forma de controlar bem a sua ansiedade, gerar foco, criar concentração. E você consegue, através de certos posicionamentos do seu corpo, fazer com que, e certas formas de respirar, fazer com que seu corpo assuma um determinado comportamento. O que eu vou ensinar para vocês pode parecer muito bizarro na hora de uma prova de concurso, mas pode ajudar muito e fazer diferença para vocês. Nesse momento, por exemplo, que vocês estão com uma catástrofe na cabeça durante a prova, a gente sabe que os primeiros sinais de ansiedade são aceleração cardiológica e respiratória, né? Cardiorrespiratória. É muito fácil. Levanta o braço, puxa o ar, finge que está espreguiçando, mas na verdade você está exercitando, né, a sua respiração. Puxa bem fundo e empurra os ombros para trás. Porque você vai abrir externo, você vai abrir caixa torácica, você vai fazer com que entre mais oxigênio, isso vai ajudar, inclusive, na oxigenação de determinadas regiões do cérebro responsáveis por memória, raciocínio, entre outras coisas. Você desacelera a respiração e tem uma coisa muito legal que é, quando você começa a desacelerar a respiração, o seu cérebro, ele tem uma regiãozinha aqui na parte de base, né, que é responsável pelos batimentos cardíacos. E aí, essa região, ela entende que talvez seja interessante diminuir os batimentos. Porque senão vai ficar e aí você hiperventilando e aumentando os batimentos. Então, o que você faz? Dá aquela espreguiçada para cima, puxa os ombros para trás, depois coloca os braços para trás, puxa o peito para frente, enquanto você coloca o ar devagar. Lembra da voz chata do psicólogo, falando bem devagar, a não ser que você se estresse ainda mais. Mas tenta ali desacelerar. Por quê? Quando o tempo de prova vai avançando, né, e a gente se vê cada vez mais desesperado, a gente vai querendo acelerar, acelerar, acelerar. E a chance de tomar uma decisão impulsiva é muito maior. E o pior, quando você faz isso durante o preenchimento do gabarito. Quem aqui nunca errou um gabarito, nunca colocou ou anulou uma questão do CESP ali porque sabia a resposta e num comportamento impulsivo botou a resposta errada no gabarito por causa de ansiedade e depois teve que ir lá e desfazer a resposta para poder anular a questão, porque a gente sabe que CESP, né, uma errada anula uma certa. Então, assim, às vezes, gente, dá uma parada e uma respirada, usar 3, 4 segundos da sua prova para isso pode garantir 5, 10 minutos de desempenho, e a gente sabe que faz diferença, né? Então, braço para cima, cria espaço no peito, braço para trás, cria espaço no peito, mostra essa academia que você está fazendo e respira. Respira bem fundo. E vocês vão ver que isso vai dar uma ajudada.
Vou passar um exercício que não está nos slides, agora que eu lembrei de respiração, também ajuda bastante para a crise de ansiedade. Tinha esquecido desse exercício. É informação exclusiva para quem está na aula aí, ó. Galera, quando a gente fala, esse exercício ele assume muitas nuances, então cada pessoa vai passar ele de um jeito, mas eu vou ensinar um princípio básico dele para vocês, que é o quê? Quando a gente está falando de ansiedade, às vezes de hiperventilação e hiperoxigenação do cérebro, o que acaba, às vezes, pode acabar aumentando, né, esse nível de atividade, esses batimentos e tudo mais, uma coisa que pode ser interessante é controlar a respiração para que você expire mais ar do que você inspira, entende? Então, sabe aqueles exercícios de ansiedade que o povo fala 8, não, por exemplo, 4, 6, 8, ou então 3, 7, 12, e vão aumentando a parte de expiração até o bendito morrer sufocado. Como é que funcionam esses exercícios? O princípio básico deles é que você puxa o ar mais rápido, prenda esse ar durante um tempo maior do que o que você levou para puxar e solte ele num tempo maior do que o que você levou para prender. Cada pessoa vai ter uma capacidade. Então, se eu falar prenda o ar por 20 segundos, não é todo mundo que vai aguentar fazer isso sem ficar azul. Então, o que a gente faz? A gente pega, puxa o ar mais rápido, dá uma segurada. Vocês vão ver que quando a gente está ansioso e dá essa segurada, o coração fica lá, e é legal porque você consegue prestar atenção nos batimentos cardíacos, já faz uma meditaçãozinha, já puxa outro estímulo ali, né? E solta devagar, bem devagar. Vocês vão ver que isso pode controlar. Depois volta à respiração normal, não façam isso mais do que 7 vezes, porque senão daqui a pouco só os estudantes caindo da mesa de concurso de lado, assim, sem oxigênio. Então, 3, 4, até 6 vezes ali a gente dá conta. E a ideia é, puxa rápido, prende um tempinho a mais, solta um tempo a mais. 3, 4 segundos que podem ajudar vocês também na hora da prova, no momento de ansiedade. Beleza? E o que todo profissional de saúde vai falar. Rotina, né, galera? Pelo amor de Deus. Rotina, gente. Rotina. Rotina de estudo. Rotina. E quando eu falo de rotina, eu não estou falando aí para a galera da TDAH também, porque eu entendo, vocês acreditem mais do que vocês imaginam. Então, assim, não é aquela rotina emplacadinha, certinha, acorda às 7, tomo café da manhã às 7h15, e aí 7h30 eu tomo meu banho, e aí eu respiro às 7h25, e eu assisto... Não. Cada pessoa vai conseguir... Café é fator de ansiedade, já vou responder isso. Cada pessoa vai conseguir emplacar uma rotina diferente. Eu sou uma pessoa... É até bizarro um psicólogo falar isso, mas eu sou uma pessoa caótica. Né? Não sei se vocês perceberam aqui, trazendo exercício de um lado, puxando do outro, e vai informação e sobe e desce. Então, assim, a minha rotina não é baseada em quais horários eu faço as coisas. Eu penso em desempenho e tarefas que eu preciso desempenhar numa semana. Então, por exemplo, minhas terças, quartas e quintas de manhã são para tarefas administrativas, aliás, segundas, terças e quartas são para tarefas administrativas do meu instituto, porque eu preciso criar também, né, a gente não pode usar o nome instituto à toa, a gente precisa produzir ciência e fazer extensão, não só atendimento clínico. O meu horário vespertino é para atendimento, o meu horário noturno é para estudo e atualização, leitura de artigos, pós-graduação. Então, assim, não é tão definidinho no meu caso. Tem pessoas que conseguem, e eu louvo e acho incrível e admiro essas pessoas, mas não é todo mundo que é assim. Então, o mínimo é você conseguir emplacar um número X de tarefas por semana. Às vezes você consegue distribuir isso numa rotina que não parece tão organizada, mas que você fez tudo o que você tinha que fazer. Entende? Então, assim... e quando a gente fala disso, também tem uma coisa que não estão nos slides, porque são de uma outra aula que eu falei sobre como turbinar cérebro, né? Gente, aceita o erro, abraça o erro, faz do erro seu amigo, faz carinho na cabeça do erro, dá um beijo nele, porque a maioria das pessoas costuma se punir muito quando erra e quando não tem o desempenho esperado. E isso gera frustração e tira tempo de vida dessas pessoas, gera estresse, gera problema. A gente erra para aprender, a gente erra para consertar ou para não repetir. Então, se você não dá conta, às vezes, de fazer todas as tarefas que você programou para a sua semana, tá tudo bem. Tenta entender por que que não deu. E na próxima semana tenta fazer diferente. Entende? Não fica naquela, tipo, amarrando uma chave numa corda e vai dando, eu errei, eu não estudei redação essa semana. Gente, pelo amor de Deus. Somos adultos, erramos muito na vida,
o tempo inteiro, e fazer dos erros um momento de aprendizagem é determinante para fixar um conhecimento. Muita gente aprende muito mais corrigindo uma questão errada e fixando aquilo do que tentando não errar essa questão o tempo inteiro. Que aí vai acabar repetindo e repetindo e repetindo esse erro. Então, se perdoem nas rotinas de vocês, tenham um pouco de autocompaixão por vocês, porque às vezes a gente erra e é natural. Isso vem muito da forma como a gente aprende nas escolas, né? A gente sabe como o currículo das escolas hoje está ferrado. Então, assim, as pessoas elas colocam prova e avaliação como algo que é punitivo. E muitas vezes as escolas, eu falo de educação básica mesmo, de ensino médio, ali, ensino fundamental, elas não corrigem essas provas junto com os estudantes. Elas só falam, não, você é péssimo, tirou 3, é burro, vai com seu pai para levar uma cintada e paga uma aula de reforço para esse menino. Sendo que o correto é a gente sempre reavaliar o erro e tentar entender ali o que aconteceu e onde a gente errou para aprender com ele. Porque senão a gente errou à toa, a gente perdeu tempo à toa, a gente se frustrou à toa. E, pelo amor de Deus, a gente não está aqui para perder tempo, né, galera? Pois é. Então, a questão de rotina, basicamente isso. Flexibilizar os hábitos, mas ter uma rotina com alguns hábitos que sempre vão acontecer com uma certa regularidade é muito importante. Não tem o hábito, vai de passo em passo, sempre do lugar mais fácil daquele hábito para o mais complexo. Pô, não estudo todo dia. Você não vai querer começar estudando 12 horas, né? Então, vamos colocar ali 2, 3 horinhas de estudo por dia e ir aumentando isso conforme a gente for fixando essa rotina, entre outros pequenos hábitos que a gente quer. Aquela galera, né, que entra na academia e já sai no segundo dia com uma lesão de ombro porque tentou fazer supino loucamente e se inspirou no Paulo Musi, mas não é o Paulo Musi, né? Vamos fingir que isso não é um exemplo pessoal e acontece com todo mundo. Bom, galera, então, gente, eu juro que eu estou finalizando, eu sempre me estendo nas aulas, né? O pessoal da Enfim já me conhece pelas aulas de 2 horas, então, assim, estou tentando ser breve. Falamos dos exercícios, beleza. Vamos, então, para o slide da galera, do cara plantando bananeira. Todo mundo aí encontrou o slide do cara plantando bananeira. Né? Ele está fazendo yoga. Não, gente, eu não consigo fazer essa posição do yoga ainda, e olha que eu já treino há um tempo, né? Galera, autocuidado e autopercepção. É o que eu estava falando para vocês. E aí que vem a chave de tudo, a base de tudo isso que eu estou tentando passar para vocês. Todo mundo estuda muito, galera. Eu sinto muito dizer isso para vocês, mas preparatórios de concurso existem centenas no DF, né? Então, vai ter sim gente que estuda muito, vai ter sim gente que absorve conteúdo muito bem, vai ter sim gente que estudou tanto quanto vocês, porque vocês não são os alecrins dourados que não foram semeados e têm o máximo de desempenho em uma prova de concurso. Eu sinto muito, é a realidade, eu não vou esconder isso de vocês porque o Nelson não me chamou para isso, né? Mas, já que todo mundo estuda muito, vocês concordam comigo que meio que se nivelou a coisa ali? Que meio que ficou de igual para igual a galera que conseguiu absorver conteúdo e treinar esses conteúdos? Então, o que vai ser o diferencial? Quem tem um corpo, um organismo que aguenta 5 horas diretas de prova, quem tem controle emocional para fazer essa prova sem cair nessas pequenas armadilhas que a gente falou na aula de hoje, quem tem uma rotina saudável o suficiente e de sono boa o suficiente para, depois de consumidos pelo estresse, não sentirem sono durante a prova, porque a gente sabe que ansiedade e estresse deixa a gente cansado, né? Então, assim, isso é o que de fato vai fazer diferença. Claro, as técnicas que o Nelson desenvolveu junto com o resto da equipe, eu não posso desvalorizar isso, são extremamente produtivas e têm seu diferencial. Agora, quando você junta isso com uma rotina saudável, minimamente saudável, até porque senão a gente entra no perfeccionismo de novo, não é todo mundo que bebe 2,5 litros de água todo dia, né? A gente sabe disso. Tem gente que faz xixi igual Red Bull ali, de tão pouca água que toma. Então, assim, se você consegue uma sustentabilidade em saúde, e se você consegue aplicar as técnicas que você aprendeu junto com o conteúdo que você estudou, você está à frente dessas pessoas que estudaram muito. Porque provavelmente são pessoas que vão se auto-boicotar, são pessoas que vão sentir mais cansaço, são pessoas que vão se desesperar, são pessoas que não vão conseguir fazer 6 horas seguidas de prova, porque são pessoas com sono desregulado, com alimentação desregulada, com carência nutricional e com uma série de outros problemas.
Então, por isso que eu falei o tempo inteiro lá atrás, se você não cuida do resto, você não vai bem na prova. Se você não cuida do seu organismo, velho, é uma premissa básica. Todo mundo aqui, eu imagino que tenha feito o mínimo da educação ali, do ensino médio, do ensino fundamental. O seu cérebro está dentro do seu corpo, né? Então, se o seu corpo não funciona, seu cérebro não vai funcionar também. Não é verdade? Então, assim, quando a gente parte dessa premissa e a gente cuida da nossa alimentação, de uma regularidade de sono, de uma regularidade de atividade física, e não estou falando de ir para a academia igual o Paulo Musi e tal, que nem eu falei aqui para vocês, mas, de fato, uma caminhada, que seja. Até porque a gente sabe que a atividade física, antes ou depois da atividade intelectual, favorece fixação de conteúdos, né? Você caminhar meia hora antes de começar a estudar ou meia hora depois. Então, assim, são formas de desenvolver habilidades que vão além das habilidades de estudo, entende? E é isso que vai colocar vocês à frente dessas outras pessoas. Por exemplo, yoga, né? Aquela coisa zen. Você está treinando capacidade de concentração, velho. Você está fazendo com que o seu movimento tenha tanto foco que você consegue puxar a sua atenção para uma coisa de maneira que você consiga sustentar ela nesse estímulo. Beleza? Então, yoga é legal. Pô, exercício de resistência. Você está treinando esforço, você está se adaptando a tolerar a frustração, porque nem sempre você vai conseguir ter aquele mesmo desempenho com os pesos. Você treina até a falha, né? Para quem faz academia e entende o que é isso, você está trabalhando a ideia de parar sem uma série determinada, numérica, e conseguir lidar com aquilo não como uma fraqueza, mas como seu limite. Então, você consegue trabalhar a questão de frustração. Ou você vai trabalhar com exercício aeróbico, e aí você consegue trabalhar a resistência, melhora a oxigenação, isso melhora seu raciocínio. Então, não é só atividade física porque o Drauzio Varela fala que é legal. Não, é porque isso realmente tem uma base científica por trás. E a gente sabe que quanto mais a gente exercita um comportamento, mais facilmente a gente repete ele, né? Então, assim, não é só porque é bonitinho e está na televisão e o Ministério da Saúde manda você se exercitar, é porque te ajuda a passar em concurso também, né? Além de, claro, a base, que é a sua saúde e do seu cérebro. Beleza. Autopercepção, que é diferente de autocuidado. Vocês param para se observar? Vocês param na frente do espelho para poder olhar como é que vocês estão, como está o aspecto físico de vocês, como estão as olheiras, eu não sou muito parâmetro, mas como estão as olheiras de vocês, e o que o corpo de vocês está sinalizando? Vocês param para observar o momento em que vocês ficam mais ansiosos ou ansiosas? Vocês param para observar como vocês comem, que horas vocês dormem, porque senão você não se conhece. Eu sinto muito, você não tem a menor ideia de como os cenários ao seu redor conseguem configurar o seu comportamento. Eu venho de uma abordagem clínica, que é o comportamentalismo, né? O behaviorismo radical, ou análise do comportamento, que é uma vertente norte-americana que coloca que a maioria dos nossos comportamentos são condicionados pelos ambientes e pelos gatilhos que estão ao nosso redor, né? Então, quando você observa e entende como isso impacta e como isso faz e te obriga a agir muitas vezes, você consegue controlar isso, você entende o que te controla. Porque, nossa, eu sou um cara muito disciplinado, muito controlado, eu que me controlo, tenho autonomia, ninguém manda em mim. Ih, se ferrou, bonito, porque a publicidade, a propaganda, a informação que você consome, as notícias que você lê, as pessoas com quem você convive, todas elas impactam, influenciam no seu comportamento, você queira ou você não queira. E é por isso que você nunca vai se controlar completamente, isso é impossível. Uma pessoa que se focar nisso está fadada ao fracasso e ao adoecimento, tá? Mas você consegue entender as variáveis que governam o seu comportamento e como elas te influenciam, e a partir disso, você consegue definir o que você quer, como você pode fazer e qual é a maneira mais interessante para fazer isso. Por exemplo, conheço gente que estuda comendo chocolate, e que a cada parágrafo bem escrito, a cada correção positiva, come um tabletinho. Reforçamento positivo básico. Você faz isso com um cachorro, você faz isso com uma pessoa, funciona com todo mundo. Então, assim, quando você engatilha e entende como essas associações funcionam, você controla melhor o seu comportamento. Entende? Então, isso. Autocuidado. Se você cuida de você, você cuida de todo o resto. E autoobservação e autocompreensão para que você entenda o que determina a forma como você funciona. Isso é ser adulto, gente. E o próximo slide é o da meditação, com uma moça sentada em posição de lótus meditando. Não é todo mundo que dá conta, mas não é todo mundo que sabe o que é.
As pessoas, elas têm um parâmetro de meditação muito bizarro, muito apregoado pela mídia, né? Daquele cara de chare laranjado, sentado, budista, careca, fazendo na frente de um incenso. Isso não é, não, isso é meditação, é um tipo de meditação voltada para a espiritualidade dentro de uma doutrina religiosa específica, mas não é só isso que é meditação, não. O que é meditação de fato? Meditação é um processo no qual você vai se concentrar em um estímulo específico. Alguns tipos de meditação fogem a isso, por exemplo, a Zazen, que é a meditação budista, né? Que você vai entrar no nada e na profundidade, mas como vocês acredito que não estejam... Algumas pessoas provavelmente devem ter budistas aqui também, mas tem muita gente que não é familiarizada com esse tipo de meditação. E isso é muito difícil de fazer e de manejar. Então, a gente pode começar de lugares mais fáceis. A gente pode trabalhar aqui no chat, exatamente, que a Lu colocou. Meditação de visualização, você criar um cenário, você relaxar e conseguir focar nesse cenário e sustentá-lo durante algum tempo. Você relaxa o seu corpo, respira fundo, faz a sua visualização e entra num estado de relaxamento. Você pode fazer uma meditação voltada para mindfulness. Eu gosto muito. Essas coisas de nome americano, né, que estão na moda. A mindfulness, que já tem uns 5 anos que está na moda, mais ou menos, e funciona, tem estudos muito bons sobre hoje na literatura científica. Ela é basicamente você prestar atenção sustentada num estímulo pelo máximo de tempo que você conseguir, com o máximo de concentração que você conseguir. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso... legal. Esse controle de ar-condicionado, né? É um objeto simples, básico. Como é que eu posso treinar mindfulness nesse objeto? Observando ele e descrevendo ele com o máximo de detalhes pelo máximo de tempo que eu conseguir. Então, é um objeto de borda transparente, em plástico branco, com uma tampa que se desloca para baixo, com uma série de pequenas instruções na parte de trás, parafusos, a luz incide sobre ele em posição diagonal, ele tem acrílico, ele tem 2 números aqui na frente, botões de borracha, e vai fazendo isso. Não é tão simples quanto parece. Onde é que está o jogo, né? Onde é que está a brincadeira de uma coisa tão banal? Ele é feito de acrílico transparente. Como será que se faz acrílico transparente? Será que tem uma indústria própria para isso? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu conheço outras coisas transparentes, vida transparente, né? Quando você vê, você se afastou completamente do que você deveria estar se focando. Porque a nossa cabeça, ela faz isso, ela se distrai e vai embora, né? É o mesmo dispositivo daqueles pensamentos de catástrofe que eu falei para vocês mais cedo. Então, a ideia é, se distraiu, volta para o estímulo. Tenta voltar a descrever. Uma hora vai se esgotar o número de adjetivos e de características que você dá para o objeto. Aí você dá uma parada e vai para outro depois, ou vai fazendo isso no seu dia a dia. Isso ajuda com questões alimentares, quando você presta atenção em como você come. Isso ajuda com questão de exercício, porque você facilita a memorização muscular. Isso facilita com concursos, porque você aprende a voltar para as questões e sair de crises que possam acontecer durante a prova. Isso ajuda com um monte de coisa. Se você prestar atenção plena, de uma forma adequada, nas pessoas com quem você se relaciona, você vai perceber que você vai ter uma vida social muito mais saudável, porque você vai entender o que essas pessoas querem, o que elas esperam, aonde elas estão exigindo de mais ou de menos, aonde você pode ou não romper uma determinada relação ou aprofundar ainda mais esse relacionamento. Fica a dica aí, viu? Beleza. Então, isso é mindfulness, é basicamente atenção plena, conseguir prestar atenção plenamente a maior parte das coisas que você faz. Se isso virar um transtorno de ansiedade ou virar um toque, né, precisamos de ajuda clínica. Sempre lembrando, isso não funciona para todo mundo, né? Isso funciona para um determinado número de pessoas, e isso também pode induzir crise. Se você perceber que algum desses exercícios que eu passei está induzindo um problema ou alguma dificuldade, procura ajuda profissional, porque provavelmente pode haver um diagnóstico por trás disso. Beleza? E para a gente poder encerrar, claro que tem que ter a frasezinha motivacional, né? Porque isso não ia ser uma aula de concurso se não tivesse frasezinha motivacional. E eu trouxe a frase do Skinner, que é o autor que dá base para a minha prática clínica, que é: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo.
Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Em síntese, se você se observa, se você entende o que faz você se comportar de uma determinada maneira, o que faz você ter um momento de ansiedade, que faz você se sentir dentro de uma perspectiva ruim, você já andou metade do caminho para resolver essa situação. Então, vai ali na frente do espelho, dá uma olhadinha no seu rosto, vê se está com olheira, vê se você está com uma cara muito cansada. Estou vendo que tem muita gente que veio do trabalho direto para uma aula que está cansado, que está cansada, que está bocejando, e é normal. Não é motivo para se recriminar, não é motivo para sentir culpa. É um aviso de que há uma necessidade de descanso. E que isso, provavelmente, claro, não vamos entrar na autoindulgência aí louca, né? Tudo agora, eu preciso descansar. Não, eu estou cansado. Não, é cansado. Tem que descansar e passar o dia inteiro dormindo. Mas vamos respeitar os sinais que o nosso organismo nos dá de que alguma coisa não está legal. Porque quando a gente descobre, entende como isso funciona, a gente vai ali, passa na frente na fila. Porque eu vou falar para vocês, esse trabalho que a gente está fazendo hoje é parte de um programa que eu estou pensando com o Nelson lá na frente de pensar sobre questões nutricionais, de exercício físico, que ele já vem trazendo para vocês, né? E a gente está querendo sistematizar um pouco mais. Mas basicamente de saúde do concurseiro, porque a gente sabe que isso está determinando muitas vezes tanto quanto o próprio conteúdo que essas pessoas estudam. Beleza? E é isso, pessoal. Eu acho que é com isso que eu posso contribuir com vocês hoje. Lembrem de acessar a aula, se possível, e de acessar o material para lembrar dos exercícios. Se vocês conseguirem tirar ali 10 minutos, gente, 10 minutos, 10 é pouca coisa. Se vocês conseguirem tirar 10 minutos para praticar um ou outro, sem se cobrar tanto e sem pesar muito em cima de vocês mesmos, esses exercícios, vocês vão ver que domingo vocês vão estar melhores. Vocês vão perceber que domingo a coisa vai estar mais tranquila. Aceitem a ansiedade, entendam que ela é natural, ela é normal, e a gente não vai bloquear, a gente não vai resolver para sempre, a gente não vai fazer acabar. Mas a gente tem como manejar e tem como transformar isso no que ela sempre foi. Uma maneira de sinalizar para a gente que as coisas estão mudando e que essa mudança ela pode ser para melhor. Tá? Que o momento de desafio está chegando, mas que isso não representa a nossa morte. E que isso não representa o fim para ninguém. Que esse momento e essa ansiedade podem servir como motivação e um pouco de energia. Se ela aumentar demais, ela acaba com a gente. Mas se a gente conseguir direcionar, manejar e entender ela, a gente não morre na praia. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo esforço, pelos bocejos, pelo cansaço, porque eu sei que isso é um preço alto que a gente paga para estar aqui. Tá bom? Um grande abraço e eu espero que a gente continue se encontrando. Eu estou vendo muitos rostinhos familiares aqui. Ana Carolina, eu acho que estava na nossa última aula. Paula, eu lembro da Paula, da nossa última aula. Acho que Túlio também estava. E, pessoal, muito bom ver vocês de novo. Ah, desculpa, cafeína. Só lembrando que eu esqueci de responder. Café, até no máximo 3 xícaras, 4 xícaras dia, porque senão ele vai atrapalhar o sistema nervoso de vocês e gerar aumento de ansiedade, beleza? Xícaras de até ali 200 ml. Senão vira forma de auto-boicote. E é isso. Vamos junto nessa. E onde é que eu paro de gravar? Valeu!